nesta prova de hoje. Roberto Cabrini, o tempo hoje bonito, o sol, a expectativa dos pneus. Como é que está aí a movimentação nos boxes? Roberto Cabrini. Boa tarde, amigos da Rede Globo de televisão. Todas as equipes estão utilizando pneus do tipo D, que são pneus mais macios. A Goodyear, que fornece os pneus a todas as equipes, recomenda que apenas a Ferrari troque os pneus por volta da metade da prova. As outras equipes, salvo imprevistos, devem tentar completar a corrida sem troca de pneus. No treino livre desta manhã, Mansell fez o melhor tempo, Senna ficou atrás, 1 segundo, ponto 4. Ele tem problemas na bomba de óleo e no câmbio, mas que já foram solucionados, segundo a McLaren. Enquanto você vai na carona de Alesi, vê o bailado no aquecimento de pneus, no warm-up dessa manhã, destaque para Martin Brundle, que teve 1 milésimo de segundo a mais no tempo que Nigel Mansell. Nigel Mansell foi muito regular. Foi muito regular no warm-up, conseguindo todos os tempos na casa de 1:22. Aí Alesi vai também aquecendo os seus pneus. Enquanto você vai seguindo no traçado, esta última curva antes da reta de chegada. Ayrton Senna, o primeiro que vai se aproximando. Os que já venceram aqui, Senna em 88 e 90, Mansell em 86, Alboreto em 85 e Butsen em 89, aquela corrida com chuva. No ano passado, o Mansell ganhava até metros da chegada, um problema que até hoje não foi solucionado, um mistério. A vitória foi de Nelson Piquet. E os carros procurando o seu lugar no grid. Ayrton Senna com 1:19.775. Ao seu lado, Ricardo Patrese. Olha o Mansell e o Berger se aproximando. Atrás, Schumacher e Herbert. Veja que Senna está um carro à frente de Patrese. A primeira curva discreta é à direita. Depois a curva fundamental, a curva decisiva para esse início, é a curva à esquerda. Sinal na expectativa, atenção, vai começar o Grande Prêmio do Canadá. Senna à direita no vídeo, à esquerda Patrese, atrás de Senna Nigel Mansell, Berger ao lado de Mansell, as Benettons na terceira fila. A expectativa da largada, olho na tela, Senna concentrado. O coração do piloto bate forte, bate a mais de 130. Sinal verde, atenção, vermelho. Largada do Grande Prêmio do Canadá. Largou bem Senna. Mansell forçando. Senna fechou, dominou. A primeira curva dele. Mansell ao segundo, Patrese o terceiro. Bem Senna, boa largada. Berger o quarto. As Benettons em quinto e sexto. Olha Mansell forçando. Senna dominando no traçado lento, ele cruza a pista, fecha toda a possibilidade, agora abre um pouco em relação a Mansell. Início do Grande Prêmio do Canadá, Senna na frente, Mansell, Patrese, Berger, os 4 primeiros. As Benettons em quinto e sexto. Na frente, Senna, Fomental. Fora da prova. Senna, Mansell e Senna abrindo um pouco em relação a Patrese. Berger chegando, Schumacher e Brundle. Curva de baixíssima, mais lenta do circuito. Senna consegue, Mansell na perseguição. É a primeira volta a ser completada. Grande Prêmio do Canadá ao vivo para você. Berger, Schumacher, Brundle. Aí Senna. Mansell na cola dele. Veja como há uma distância um pouco maior para Patrese, Berger, Schumacher e Brundle. Primeira volta, Senna na frente, Mansell um segundo. Olha Mansell forçando, Senna abriu um pouco. Berger se aproxima de Patrese. Nas curvas, Berger se aproxima.
Senna virou a primeira volta, 1:32.373. Mansell, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle e Herbert. De novo para você, o replay da largada. Olha como o Mansell passou no meio. O Patrese já deixou o caminho para o Mansell e ele pressionou. Ayrton Senna se antecipou no traçado e ganhou a primeira curva. Reginaldo. A verdade é que a largada do Senna foi perfeita. Ele realmente acionou no momento do sinal da luz verde. O Patrese bobeou e o Mansell foi muito bem. Só que o Mansell tinha aquela diferença de 8 carros, de 8 metros em relação ao Senna. Quer dizer, ele conseguiu emparelhar quase na curva esquerda para ver se ele tinha à direita à sua vontade, quer dizer, no seu traçado, mas o Senna foi mais esperto e está ali se livrando por enquanto. O Mansell vai para o desespero, e agora mesmo ele já deu ali uma saída estranha, quer dizer, é um piloto que nessas circunstâncias tende a gastar mais, a consumir mais o carro do que o necessário. O Gelmin é o 22º, Christian Fittipaldi o 25º. Temos 25 carros na pista. Senna, Mansell, Senna, Mansell, Patrese, Berger. Agora Mansell encosta, hein? Pressiona mais. Colou em Senna, Mansell. Schumacher e Brundle, 5º e 6º. Herbert é o 7º, Hakkinen o 8º. Senna pisa, descola um pouco de Mansell. É a terceira volta do Grande Prêmio do Canadá. Aí o brasileiro Ayrton Senna abrindo. Quase meio segundo em relação a Mansell. Mansell, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle, Herbert. Aí o brasileiro Ayrton Senna. Christian Fittipaldi já passou. Stefano Modena está em 24º. Gugelmin é o 22º. As Benettons coladas também. Veja, por essa vista aérea, dá para ver bem que esse bloco dianteiro está praticamente um junto do outro. Distâncias de meio segundo em média. Senna, Mansell, Patrese, Berger e uma Venturi. Deu uma descolada ali. E Senna continua em primeiro. Lotus, tem as Lotus, Reginaldo. Exatamente, essa é a boa notícia para quem gosta, aqueles amantes do automobilismo, é de ver aí as duas Lotus coladas nas duas Benettons. Quer dizer, as Lotus de volta a uma fase em que a equipe deve realmente progredir bastante. Tem muito ainda a fazer. Olha aí, quase falta só o toque. O toque dos dois carros da mesma equipe, vocês podem acreditar? Numa curva de baixo, uma curva feita em primeira marcha, os dois se tocam. As duas Venturas. Mas veja aí as Lotus logo depois do Schumacher e o Brundle. Vem as duas Lotus de Hakkinen, de Herbert na frente e Hakkinen atrás. Batida incrível ali, o toque do Gachot com Katayama. Aí Senna. Acho que respirando um pouco mais. Mansell ali. Patrese, Berger. McLaren, William, McLaren, Benetton. Senna, Mansell, Patrese, Berger, Schumacher. Brundle. As Lotus, Herbert, Hakkinen. Alesi com a Ferrari vem a seguir. É o 9º colocado, o Edlinger, o 10º. O Gelmin, 22º, o Christian passou para 23º. Aí você pegando carona com o Schumacher. Ele aí é o 5º colocado. Na frente o Berger. Lá embaixo as duas Williams e a liderança de Ayrton Senna. Berger um pouco afastado nas de faixa. Schumacher se aproxima, veja bem. E logo atrás dele Brundle. Herbert também na cola. Liderança de Ayrton Senna, Mansell, Patrese, Berger. Schumacher, Brundle. De novo, carona. A tendência é tanto a Benetton como a Lotus fazerem uma boa corrida, porque elas usam o motor Ford que consome menos gasolina, pode largar um pouco mais leve que os outros carros, e este, vale lembrar, é um circuito onde o consumo de combustível é crítico, sempre foi.
Por exemplo, o Gugelmin tem problemas. Ele é um motor que consome muito, ele tem certeza de que ele precisaria ter muito mais gasolina no carro, muito mais do que o limite permitido, que é 220, para completar a prova. Aí Senna, Mansell, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle, Herbert, Hakkinen e Alesi. Vai completando a quinta volta Ayrton Senna. Deu uma ligeira balançada ali num trecho ondulado. Mansell aproveitou e colou. Patrese também. Berger. Alesi é o sétimo. O nono. Olha como o Mansell partiu para cima. Já não é de meio segundo, não. Patrese, Berger, Schumacher e Brundle, os 6 primeiros. Mansell está encostando nas curvas mais lentas e depois nas de alta consegue abrir um pouco mais. Mas olha como colou Mansell. Senna abriu. Vai variando essa distância entre os dois. Mansell passou ali, limpou o visor com sua mão esquerda. O Senna tira alguma vantagem nas curvas de alta e nas retas em função do seu motor Honda, esse novo motor que lhe garantiu a pole no treino de sexta-feira. Agora o Mansell, que tem um carro mais equilibrado, vocês sabem, muito mais equilibrado pela suspensão ativa, é o carro que se aproxima nas curvas de reta. Senna, Mansell, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle. Olha as notas, as Benettons. Schumacher e Brundle. De novo com Schumacher. Agora era com o Brundle. Na frente o Schumacher, você está vendo ali. Berger é o quarto, está na frente dos dois. Gugelmin, 22º, Christian, 23º. Agora o Brundle está indo na caça do Schumacher. E ali na frente Berger, Patrese, Mansell até chegar ao líder da prova, Ayrton Senna do Brasil. Patrese colou um pouco mais em Mansell. Berger fica ali na espera. As duas Benettons também se aproximam. Melhor volta na prova para Ricardo Patrese. 1:25.674. O reflexo está aí, ele já colou. Olha o Brundle como está forçando para cima do Schumacher. Você está na carona do Martin Brundle. Na frente dele, o Schumacher com outra Benetton. Olha, o Schumacher já está pintando nesse início de corrida, Luiz Alfredo, como um dos grandes pilotos, um piloto que pode conseguir um grande resultado aí, apesar da falta de potência do motor V8 em relação aos V10 da Williams, que estão aí na frente, os Renault, e os V12 da McLaren. Porque não fez nenhuma bobagem, não tentou fora de hora em cima do Berger, está esperando o momento certo. É um carro que vai, para a resistência que essa prova exige, vai se dar muito bem no final. E vale aí, ó, ressaltar a briga, então, dos V12 contra os V10 e 4 motores Ford V8 nas outras colocações, 5º, 6º, 7º e 8º. Aí o Mansell, 5 vermelho. Distância aumentou 1.3, 1 segundo, 324 milésimos. E o Mansell também conseguiu se desgarrar um pouco do Patrese. Berger, Schumacher, Brundle, Herbert, Hakkinen e Alesi. Alesi com a Ferrari número 27. Gugelmin é o 22º, Christian 23º. O Bertrand Gachot voltou depois daquela batida. Aí a curva mais lenta do circuito. Senna é primeiro, Mansell segundo, terceiro Patrese, Berger, Schumacher, Brundle, Herbert, Hakkinen. Completando a 8ª volta. De novo carona com Schumacher. Na frente, Gerhard Berger. E aí o líder da prova, o brasileiro Ayrton Senna. Na cola, Nigel Mansell.
Patrese agora encostando mais. Você viu que aumentou a diferença de Senna em relação a Mansell. Alesi também fica um pouco mais distante. Eles estão virando na casa de 1,25,5. Patrese com a melhor volta, 1,25,211. Senna virou 1,25,770. Senna, Mansell, Patrese e Berger. As Benettons coladas, as Lotus também um pouco mais afastada da Alesi. De novo com Schumacher. Ele passa para cima, olha como ele freia. Depois do Berger, tirou uma viseira, agora está enxergando melhor, está tudo limpo. Está que nem a gente, vendo assim, beleza. Vendo o Berger na frente dele. Schumacher é um piloto agressivo. Olha a cena. Mansell, Patrese, Berger. Você viu aquela luzinha piscando? Depois, na próxima carona, a gente vai ver de novo. Aquilo é para avisar o piloto que ele está passando do limite de giro do motor. No caso da Benetton é até mais, é uma luz multi-indicadora. Qualquer problema no carro, a luz vai acender. Mas principalmente o problema que acontece assim, sem causar nenhuma diminuição da velocidade, é realmente para evitar passar de giro, quando a luz acende. Ayrton Senna vai liderando a prova, Nigel Mansell o segundo, Patrese o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto, Brandon o sexto. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Nike, Fiat, Philco e São Luís Nestlé. Olha o Mansell como encosta no Senna. Depois da Fórmula 1, você continua com o Domingão do Faustão. Faustão agora está ali. Está que nem você, torcendo por Ayrton Senna, que vai liderando a prova, e o Mansell na cola. Olha como tenta alterar o traçado, criar um pouco de pressão para cima de Senna. Patrese é o terceiro. Berger é o quarto. Olha a distância como caiu para ponto 7. Menos de 1 segundo. 704 milésimos. E é menor ainda agora. É visual, olha aí. Colou Mansell. Estamos na 11ª volta. Senna tem mais pressão agora neste momento. Sente mais a pressão de Mansell. Olha como já abrem os dois em relação a Patrese. É pressão de Mansell mesmo. Tá botando o gás para cima do Senna. Na baixa ele encosta. Vamos ver se o Senna abre aí um pouco. Berger, as Benetton, as Lotus. E a pressão continua. Ayrton Senna vai dominando com carinho, com capricho. Olha de novo, colou Mansell, colou mesmo. Senna sente, faz um traçado cruzado. Olha como ele fecha. Aí à esquerda ele cruza a pista. Mansell vai na cola. Esta vista aérea do helicóptero e agora na pista de novo. Olhou Senna no retrovisor, viu Mansell crescendo. Patrese ali também. Vai segurando a ponta Ayrton Senna do Brasil. Schumacher e Brundle. Completa mais uma volta, Senna na frente. Mansell, Patrese, Berger, Schumacher. Brundle, Herbert, Hakkinen. Ali o Brundle. Senna virou 1,25, 413, melhor volta dele. Mansell virou mais ou menos 2 décimos a mais. Olha aí de novo na carona do Schumacher. Olha, acendeu a luzinha, porque ele, na hora que muda a marcha, sempre dá um exagerozinho. Senna, Mansell, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle. Todos virando na casa de 25, 1,25. Senna foi melhor, 1,25,4. Mesma sequência. O Alesi não conseguiu se aproximar
desse bloco que lidera a prova. O Gelmin, 22º. O Christian Fittipaldi, 23º. Aí Senna. Tempo da prova, a distância de Mansell, meio segundo, Patrese, Berger, Schumacher e Brundle. 6 primeiros, Herbert, Hakkinen, Alesi, Wedlinger, Capelli, Katayama, do 7º ao 12º. E Senna resistindo, vai completando mais uma volta. Décima segunda volta, Senna virou 1:25.7, Mansell virou 1:25.6. Praticamente o mesmo tempo. Patrese um pouco melhor, 0,3 de segundo a menos que Senna, tanto que ele já está mais próximo do Mansell. Berger, Schumacher, Brundle. Os 6 primeiros no Grande Prêmio do Canadá, ao vivo para você na Globo. Acabou pro Gachot. Ele bateu, voltou, saiu, voltou. Agora é fim de prova para ele. Ele gesticula que tomou uma batida. Vamos ver na repetição aí no detalhe. E realmente tomou mesmo. Levou um toque e acabou a história para Bertrand Gachot, Venturi e Lamborghini. E ela continua quente para Senna, líder da prova, Mansell o segundo. Olha o perigo, aí é uma curva de baixa, tudo bem. Senna, Mansell, Patrese, Berger. Senna descola um pouco. Ali no hairpin, todo mundo chega junto na base do freio, uns mais cedo, outros mais tarde, mas continua a pressão, Reginaldo. Aí eles estão indo para a parte mais veloz, acabaram de passar a parte mais veloz do circuito, que é aquela intermediária, onde Senna tem sido o mais veloz nos treinos oficiais, marcando 306 km por hora. 1 km por hora a mais que Patrese e que Mansell. E logo em seguida, na reta do box, onde Senna também é o mais veloz. 283 km por hora, e segundo Berger, 282. E Mansell e Patrese com 279, 4 km por hora a menos. Você vê o que é realmente a força desse novo motor Honda e como o Senna está se aproveitando bem dessas partes de curvas mais velozes e também de reta, onde ele pode despejar a potência do Honda. Quer dizer, nos trechos mais velozes está pesando, está valendo o motor McLaren. E nas curvas de baixo, vale Mônaco. Olha a Senna, Mansell, Patrese, Berger, Schumacher e Brundle. Motores Honda falando alto e você de carona. Cabrini. E com relação a essa questão de motor, aqui no Grande Prêmio do Canadá, o Williams decidiu continuar usando o motor RS3 e não usar o novo motor RS4. O RS3 é um motor menos potente, porém é mais confiável no que se concerne, no que se refere à resistência. Todas as novidades que a Williams tem, por enquanto ela está guardando, porque ela está preferindo ir na base da confiabilidade, que é onde a Williams tem se saído muito bem até agora. Tanto que ela usa já esse RS4 nos treinos, mas na corrida prefere ainda ficar com o RS3. Da mesma forma que ela tem um carro novo, o FW15, à espera aí de uma necessidade quando a McLaren realmente começar a incomodar. O Berger que tentou ali há um minuto atrás, quase ele passou o Patrese, agora tirou um pouco, abre uma certa diferença, Patrese em relação a Berger. Um mágico provoca as maiores confusões na agência Trapa Tudo. Os Trapalhões hoje, depois do Domingão do Faustão, que vem logo depois da Fórmula 1. Estamos na 15ª volta. Senna fazendo 1:26. Olha aí. Quase Berger. Senna, Mansell agora pressionando. Schumacher pressionando o Berger. Aí no hairpin todo mundo chega junto. Depois fala mais alto o motor. Berger se assustou um pouco, segurou e está prendendo Schumacher. Mansell parte para cima de Senna. Outra vez. Berger está aí ao quarto. Na frente ele tem Patrese, olha só. Na repetição a tentativa do Berger, uma batida, hein? Houve uma batida com Mansell. Mansell bateu, tá parado. Mansell bateu, tá parado. Mansell na volta de número 16.
todo mundo passando, bandeiras amarelas de atenção dos fiscais sendo agitadas. Mansell com a sua Williams, número 5, parado. Mansell parado aqui quase na frente do box da Williams. Mansell parado, a cena é essa, todo mundo passando por ele. No começo da reta de chegada. Cabrini está bem na frente dele aí. Eu estou diante da Williams de Mansell, ele está muito preocupado, nervoso. A bandeira amarela já está sinalizada e ele não está se sentindo bem também. Ele realmente está sentindo mal. Está meio desacordado. Olha no replay. Para ele sair do carro. No replay, Cabrini, ele tentou passar o Senna na curva, na última curva, praticamente tentando passar pela grama. Logicamente perdeu a condição do retorno, do alinhamento na reta. Rodou, dançou. Senna é o primeiro, aí a Senna. A preocupação, os restos do carro de Nigel Mansell, as bandeiras amarelas, atenção na pista, Senna passa, Berger perto dele. Agora Senna tem a proteção de Gerhard Berger, logo atrás de Ayrton Senna. Olha só na repetição a tentativa do Mansell por dentro, tá na grama, ele escorrega, rodou, volta instável. Luiz Alfredo, nesse momento, auxiliado pelos fiscais de prova, Mansell é retirado da Williams e agora sim, ele ainda está se sentindo muito mal, está zonzo e agora ele vai se dirigir ao box da Williams, mas está mal, não está se sentindo bem. Nessa confusão toda, o Berger saiu ganhando porque passou a Ricardo Patrese. Agora temos Senna em primeiro, Berger em segundo, Patrese em terceiro. Você viu o Mansell sendo carregado ali, voltando para o box da Williams. Reginaldo Leme, a história vai ficando diferente. Vai ficando diferente porque nunca se viu fazer tanta besteira numa manobra só. Imagine se aquele era um ponto, uma freada absolutamente impossível dele tentar entrar pelo lado de fora de uma chicane para depois Reginaldo, pegar e sair na frente. Cabrini. Nesse momento o Nigel Mansell está discutindo seriamente com o Ron Dennis, tirou satisfação com o Ron Dennis e a discussão foi muito feia. Pois é, mas o erro foi dele. Ele se meteu numa posição onde não podia, o Senna guardou a posição, tanto que ele saiu. Se você vê que no acidente, ele saiu na frente do Senna, mas passando pelo Senna. Ele já passando com o carro totalmente perdido, acabou rodando na frente do Senna. Por pouco o Senna mesmo, o carro do Senna não é comprometido na história toda. E aí vai o Mansell aí. Vai dar muita confusão, claro que vai dar, mas o erro foi totalmente dele, como você pode ver agora no replay. Olha aí na repetição. A câmera procura o Mansell já em primeiro. Olha o Senna como abriu. Percebeu. Teve a reação. Saiu do Mansell e evitou a batida. Você vê que o Mansell não bateu em muro nenhum. Ele perdeu aquelas peças do carro no momento em que ele passou em cima de brita, grama, zebra, levou tudo. E agora Gerhard Berger é o segundo colocado. Continua lá o carro de Mansell. Tá aí Senna, Berger, Patrese, Schumacher, Brundle e Herbert. Importante esse segundo lugar de Gerhard Berger, porque Senna deixa de ter a pressão de Nigel Mansell e passa a ter o anjo da guarda, Gerhard Berger. Terceiro, Patrese. Quarto, Schumacher. Quinto, Brundle. Sexto, Herbert. Vendo aqui, Christian, 22º, Gugelminho, 24º. Depois da Fórmula 1, você continua com o Domingão do Faustão. De novo com Schumacher. Essa de chegada para você. Vai completando a 18ª volta. A prova ainda está sob bandeira amarela, mas a Williams de Nigel Mansell acaba de ser retirada. Aí está Senna, Berger e Patrese, os três primeiros. Começa a encontrar trânsito. Ayrton Senna, Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Nike, Fiat, Philco, São Luís Nestlé e Brahma Chopp.
Você viu o Capelli? Olha aí agora no replay. Que batida fortíssima do Ivan Capelli. Muito forte, uma batida de lado. Você viu a movimentação do corpo do Capelli. Graças a Deus está aí, tudo bem com o Capelli. Porque realmente um choque foi muito forte da Ferrari 28 de Ivan Capelli. Você de novo na carona de Schumacher, que agora tem Ricardo Patrese na sua frente, que é o terceiro. Gerhard Berger o segundo, e aí a liderança de Ayrton Senna do Brasil, que completa a volta 19. Ayrton Senna virando 1,25 e 1. Nessa ele virou 1,25 e 4. Berger também, Patrese, o melhor, 1,25 e 3. Luiz Alfredo, Cabrini chega mais. a Williams de Nigel Mansell ainda está colocada num local perigoso, na entrada dos boxes, e por isso, nesse trecho da pista, a bandeira é mostrada. Mas o local onde ela foi colocada, justamente porque não existe uma área de escape aqui, é um local perigoso. E por isso, nesse trecho, a bandeira amarela ainda é mostrada. Isso significa que nesse trecho, apenas nesse trecho, não pode ser feita ultrapassagem. Mas a corrida segue normalmente. Como deve ser colocada uma bandeira amarela agitada também naquele ponto da batida do Capelli, que é um ponto muito perigoso, onde a pista é bastante estreita. E você viu uma das surpresas até aqui, a melhor volta da March 16 de Karl Wendlinger, 1,24,900. Melhor volta até aqui. A liderança de Senna, Berger o primeiro, é o segundo, Patrese o terceiro, Schumacher, Brundle, Herbert, Hakkinen, Christian 22º, Gugelmin 24º. E o que impressiona é que naquele trecho da batida da Ferrari, Reginaldo, ficou peça, ficou coisa no chão, realmente outro ponto de perigo, num lugar até meio escorregadio. Já é escorregadio, com aqueles detritos todos no chão, aquelas partes do carro, muito mais. Quanto a essa melhor volta do Karl Wendlinger, da March, só confirma aquilo que a gente vem dizendo. O garoto realmente é do ramo, ele sabe o que faz. Um dos melhores pilotos, para mim já a grande revelação desse ano. Olha o ponto, acabaram de passar pelo ponto onde bateu o Capelli e tem até um carro de socorro ali na pista. E o Schumacher ainda deu uma tiradinha ali do muro. Schumacher chegou perto, tá usando toda a pista, tentando, perseguindo a Ricardo Patrese, que é o terceiro colocado. Aí Senna, Berger, Patrese, Schumacher, Brundle, Herbert, estes os 6 primeiros. Senna virou 1,25,76, Berger 1,25,86, Patrese 1,25,99, praticamente 1,26. Uma secretária de futuro com Melanie Griffith e Harrison Ford, amanhã em tela quente. E hoje, depois da Fórmula 1, você continua com Domingão do Faustão. Olha a tentativa de aproximação do Schumacher. Mais uma volta completada a Senna, Berger a meio segundo, a 1 segundo Patrese, Schumacher, Brundle, Herbert, os 6 primeiros depois de 20 voltas do Grande Prêmio do Canadá, ao vivo para você na Globo. 20 voltas completadas e os líderes estão virando na casa de 25 agora, um pouquinho abaixo, 24,7 para o Senna, 24,8 para o Berger. Olha a melhor volta do Senna, exatamente essa agora que ele acabou de marcar, 1,24,782, 1,24,860 para o Berger, 1,24,956 para o Patrese. Quer dizer, com 20 voltas de corrida, eles já deveriam, em condições normais, estar virando bem mais baixo. Eu acho que com a saída do Mansell, aí deu uma refrescada no ritmo do Senna, o Patrese, o Berger protegendo o Senna, quer dizer, ele pode agora poupar e deixar de correr o risco de, com um pneu D, não conseguir chegar até o final da prova. O carro do Mansell, já agora no guincho, para ser colocado definitivamente fora da... Uma Williams lá no chão e outra aí na pista. É o Ricardo Patrese, terceiro colocado, como ele está abrindo em relação ao Schumacher. Olha aí o Williams de Ricardo Patrese e esta, a do Nigel Mansell, está sendo retirada. Ayrton Senna, depois de 22 voltas agora. É
o primeiro, Berger o segundo, Patrese o terceiro. Senna 1:24.403 e o Berger bate também. 1:24.201. Olha as McLaren. Patrese o terceiro, Schumacher o quarto, Brundle o quinto. Herbert o sexto, Christian 21º, Maurício Gugelmin 24º. Reginaldo, as McLaren. Em relação a Williams de Patrese, na casa de 2 décimos Senna e 4 décimos o Berger. E o Berger parece ter realmente o carro mais veloz da prova nesse momento. Tanto que agora há pouco, mesmo sem querer incomodar a posição do Senna, ele quase que colou aí nesse ponto. E nesse ponto, numa freada, ele teve que sair de trás do Senna para frear do lado ali, para não atrapalhar a trajetória. Se ele quisesse agora, ele poderia passar. Você viu a Lotus número 12 do Johnny Herbert, piloto inglês. E agora de novo a carona com Schumacher. Aí o trecho do muro da batida. E de novo a liderança Senna, Berger, Patrese, Schumacher. Olha como o Berger se aproxima. Mas o traçado do Senna é o traçado tranquilo. O traçado perfeito. Não tem a pressão. Máximo aproveitamento de pista. Rendimento com tranquilidade. E olha como o Berger chega perto. É isso que é o correto agora, Luiz Alfredo, porque é aquela história do pneu D, que é o mais mole. Para as outras equipes, né, com carros não tão velozes, é fácil largar com o D e ir até o fim sem fazer nenhuma troca. Olha, já vem batida ali. Foi o Belmondo que passou já fora, passou no lugar que o Mansell passou e causou aquela confusão toda e já veio totalmente atravessado e os outros freando para não bater. Então os carros mais velozes, que é o caso da Williams e o caso agora dos dois McLaren, de não ter certeza de que não precisariam de um pit stop até o final da corrida, apesar do asfalto ser bastante liso. Agora não, eles podem diminuir o ritmo. E o Patrese parece que está aceitando esse pacto momentâneo aí, porque não consegue exercer pressão para cima de Berger. Senna é o primeiro, Berger o segundo, Patrese o terceiro. Grande Prêmio do Canadá ao vivo para você. Christian está em 21º. É o Grande Prêmio do Canadá ao vivo na Globo. Vai completando mais uma volta, Ayrton Senna. Depois da Fórmula 1 você continua com o Domingão do Faustão. Senna, Berger, dupla da McLaren na frente. A Williams isolada de Gerhard Berger. Mansell fora da prova. Schumacher e Brundle, as duas Benetton. Está aí a diferença de Senna em relação a Berger. Quase meio segundo. Aí você vê Martin Brundle. Brundle é o quinto colocado. Herbert o sexto. Christian Fittipaldi é o 21º. Nós estamos procurando aqui o Gugelmin. Olha como agora abriu bem o Senna. E aí no hairpin, aquela história de todo mundo chegar praticamente junto. Pelo computador, o Gugelmin está fora. Senna, Berger, Patrese, Schumacher, Brundle. Depois da Fórmula 1, você continua com o Domingão do Faustão. Faustão fez um pit stop, está colado, torcendo pelo Senna e volta depois da Fórmula 1. O Cabrini já está indo lá no box do Gugelmin, do Maurício Gugelmin, que fica do outro lado. Cabrini está perto do box da McLaren, está passando ali, daqui a pouco ele traz a informação para a gente. Aí você vê Senna, que vai liderando agora com uma certa tranquilidade. Tem o anjo protetor Gerhard Berger, segundo colocado. Patrese, Schumacher, Brundle. E agora já chegando meio devagar o Herbert. Já distante, já um pouco aberto em relação ao Brundle. E
É uma boa chance que o Senna tem nessa altura do campeonato, apesar de haver ainda uma distância bastante grande na pontuação, na classificação, porque é a primeira vez no ano que o Mansell não marca pontos, que é a primeira vez que ele sai fora da corrida. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Fiat, Philco, São Luís Nestlé, Brahma Chopp e Nike. É o grande prêmio do Canadá aí, depois de 25 voltas, Senna em primeiro, Berger em segundo, Patrese, Schumacher, Brundle e Herbert. Eu acho que a distância importante para a gente controlar é a de Patrese em relação a Senna. Que a de Berger vai variar de acordo com a necessidade, não é isso, Reginaldo? Parece que sim, porque ele continua sendo um carro muito rápido, o Berger. Continua sendo dele a melhor volta da prova, 1:24.201. O Senna está absolutamente tranquilo ali na frente e o Patrese parece, no momento, sem nenhuma condição de incomodar. No momento. Pode ser que ele esteja armando alguma coisa. Aí o Martin Brundle. Ele é o quinto colocado, virou 1:24. 599. O Berger ali deu uma consertada, segurou no braço. Aí Schumacher e Brundle. Senna, Berger. Os dois primeiros, duas McLarens na frente do Grande Prêmio do Canadá. Aí a melhor volta, Ayrton Senna, 1:24.146. Abre bem. Berger nessa fez 1:24.43. Patrese 1:24.64. 5, meio segundo. Senna, olha como abriu. Olha como abriu. Berger está protegendo bem. O Schumacher já está começando a extrapolar, está querendo forçar. A pista já não é tão limite para o Schumacher. E olha como o Senna abre. E vai se aproximando já dos retardatários. Senna, Berger, Patrese, Schumacher, Brundle, Herbert. Aí o líder da prova, o brasileiro Ayrton Senna, que outra vez com a melhor volta, 1:23.938. Vai baixando volta a volta, Senna. Parece que agora ele resolveu abrir. Resolveu procurar a distância que lhe dá mais segurança. Mas vai se aproximar do tráfego. Veja só. Senna, o Berger saiu de um pouquinho, levantou poeira o Berger. Já vai encontrando Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Modena e Gruyard. Aí o Berger segundo, Patrese. E a liderança de Ayrton Senna. Estamos na volta de número 27. Melhor tempo até aqui, Senna. Primeiro a baixar a casa do 24. 1:23.938. Já começa a encontrar tráfego, Senna. Teve facilidade. Agora é o momento do cuidado, da atenção. O Berger ficou um pouco ali para trás e vai aproveitando. Senna e abrindo um pouco mais. Reginaldo, agora é o momento do cuidado. E que todo cuidado é pouco. Porque essa pista é bastante estreita. Curvas de baixa velocidade, tem também curvas de alta, mas a freada é muito importante. E no momento em que todos estão disputando posição, mesmo os retardatários, ele tem que tomar cuidado. Tem que saber que cada um está defendendo a sua posição ali. E ele vai pegar realmente uma série muito grande de retardatários. Apenas começou, passou o Modena por enquanto. E ele, nessa situação de todos os que estão aí na ponta, é o que tem mais talento para ultrapassagem. Quer dizer, esse é um momento que o Senna pode aproveitar para abrir mais ainda. Tem até Ferrari ali perto. Bandeira azul, a recomendação de que tem líder querendo espaço, querendo passar. É Ayrton Senna do Brasil, primeiro colocado no Grande Prêmio do Canadá. A bandeira azul vai ser acionada, agora ele tem que saber, e ele sabe muito bem disso.
cada piloto que recebe a bandeira azul de que forma reage, se é imediatamente ou não. Você viu o Gruyat, que deu uma fechada violenta nele ali no momento em que a curva praticamente já era dele, dada a diferença de velocidade. Uma secretária de futuro com Melanie Griffith e Harrison Ford, amanhã em tela quente. A diferença para Berger abre um pouco, quase 1 segundo, 0,8 ou 822 milésimos. Aí Senna, ele é o primeiro colocado no Grande Prêmio do Canadá, a 7ª prova da temporada 92. Tem uma Dallara ali na frente, tem um belíssimo trânsito pela frente, agora é hora do talento. O Berger já está nele, 40 voltas do final. 40 voltas do final. Berger aproveitou, também passou no hairpin. Patrese ficou para trás. Senna e Berger vão abrindo. Eu conversei ontem com o Patrese, tentando saber por que a Williams não se adaptou com tudo, com suspensão ativa, com essa vantagem toda que ela vem tendo no campeonato em relação à McLaren. Por que aqui não se adaptou? E ele disse que realmente era uma coisa que os técnicos estavam estudando, mas não tinha ainda uma grande explicação. A verdade é que o carro não mostrou aquela confiabilidade em relação a outras pistas. Não era tão rápido, não funcionava tudo tão bem, estava consumindo pneu mais do que devia, estava inclusive consumindo mais gasolina. Quer dizer, não era um carro perfeito para essa, não estava adaptado a essa pista. E isso parece claro agora, porque o Patrese não consegue chegar nem no Berger nem no Senna, por mais que ele acelere, por mais que ele também seja um piloto que não gosta de enfrentar aí muita dificuldade com o tráfego, não, ele chega e passa, e não chega nos dois. E fora o Mansell, que também não conseguiu chegar, acabou tentando chegar, fazendo besteira, né? Tentando passar onde não devia. Aí Senna passando, Márcio Berger ali, quase foi, teve que recuar, teve que segurar. Ayrton Senna, líder da prova. Depois da Fórmula 1, você continua com o Domingão do Faustão. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Fiat, Philco, São Luís Nestlé, Brahma Chopp. Depois de 30 voltas, Senna o primeiro. Aí Hakkinen, Alesi, Wendlinger. Então tá assim, Senna o primeiro, Berger o segundo, Patrese o terceiro, Schumacher o quarto, Brundle o quinto, Herbert o sexto, Christian o 21º. Patrese a 2 segundos de Ayrton Senna. Estamos na volta de número 32. Ricardo Patrese está aí, a única Williams. Mansell já está fora da prova. Patrese é o terceiro. Senna, Berger, Patrese. Cabrini. Nós estamos diante do box da Jordan. O Maurício Gugelmin ainda não retornou ao box da equipe, mas esse é um grande prêmio onde ele nunca foi bem. Nas outras 3 participações, ele também não conseguiu completar a prova. O Christian continua em 21º. E você vê agora do helicóptero como Senna abre. Berger o segundo. Olha a distância agora o terceiro. Ricardo Patrese com a sua Williams número 6. O mágico provoca as maiores confusões. Na agência trapa tudo. Os trapalhões hoje, depois do Domingão do Faustão. Aí Schumacher passando pelo grid, pela reta de chegada. Você está de carona com a Benetton, número 19 de Schumacher. Alemão, revelação, a grande revelação da Fórmula 1. Agora a Brundle, eles cortaram as 2 Benettons, estão com câmera ali do lado direito do piloto. Primeiro era o Schumacher e atrás o Brundle. Cabrini. Aqui está Maurício Gugelmin, acaba de retornar ao box da Jordan. Maurício, por que você foi obrigado, Varado? Eu acho que quebrou o diferencial do carro, saindo numa chicane em quarta, acelerei, coloquei quinta, não tinha tração nenhuma.
tentei sexta, também não tinha. Então acredito que foi o mesmo problema de Mônaco. Tá aí o Cabrini conferindo com o próprio Maurício Gugelmin o problema. Christian continua em 21º. Teve um problema. Está a uma volta de Senna e 20 segundos do Modena. Aí o líder da prova, Ayrton Senna do Brasil. Gerhard Berger o segundo. Ricardo Patrese tentando colar, é o terceiro. Aí a melhor volta de Patrese. Olha, ele faz a melhor volta, 1:23.604. Tudo em você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Philco, São Luís Nestlé, Brahma Chopp, Nike e Fiat. Você na carona de Schumacher e o Patrese já fica mais distante. Patrese vai pressionando, dá pra gente ver do carro do Schumacher, que fez a melhor volta. Ele está tentando encostar o alemão, faz 1:23.276. Está tentando chegar em Patrese, que você vê ali na terceira posição. Aí Ayrton Senna, o brasileiro em primeiro. Berger, Patrese, Schumacher, Brundle e Herbert. Tempo quase agora, 48 minutos de prova. Estamos na volta de número 34 de um total de 69 voltas. E o Berger, Reginaldo, tem sido um guardião de primeira, hein? Tem com tudo que ele tinha de carro, não tentou incomodar o Senna e agora está ali resistindo a um ataque do Patrese. O Patrese parece que melhorou um pouco, o carro equilibrou um pouco mais depois de perder mais gasolina e parece que se encontra agora em condições de exercer um ataque ao Berger. Vamos ver, em função desse ataque, se o Senna tem carro para distanciar. Porque a hora que o Berger sofreu o ataque do Patrese, a equipe vai avisar, o Senna vai saber disso, vamos ver se ele tem carro, se ele está guardando forças aí para poder abrir e continuar uma corrida tranquila. Olha as Benettons forçando. Olhando no computador. Brundle virou 1:23.047. 1:23.165 Schumacher. Aí Patrese, que virou 1:23.934. Senna virou praticamente a mesma coisa. Quer dizer, melhoram as Benettons de Schumacher e Brundle, que você vê aí. Melhor volta, 1:23.047. Brundle, que é o quinto colocado. Nós temos duas McLarens. Vê também Patrese forçando Berger. A única Williams. E atrás de Patrese as duas Benettons. Claro, Luiz Alfredo, o Patrese começou a ser incomodado. O Schumacher estabeleceu a melhor volta, o Brundle reagiu em cima, o Patrese está incomodado. Agora ele vai ter que partir para cima do Berger. Quer dizer que acabou a tranquilidade do Senna? Bom, a do Mansell acabou, olha a expressão de tristeza de Nigel Mansell. Evidentemente ele não gostou, saiu da prova. Mas ela continua a liderança do brasileiro Ayrton Senna. O segundo é Gerhard Berger, que vai segurando o Patrese, que vai recebendo pressão de Schumacher. O Mansell ali já estava, parece, deixando o autódromo. Vai pegar seu aviãozinho, vai para Flórida, ele que está morando em Miami, mas vai lá curtir o erro, a besteira que ele fez numa corrida dessa, em que ele podia estar disputando a ponta aí com o Senna. Olha aí, começaram as paradas de boxe. É uma Lotus. Aquela parada, Reginaldo, parecia definitiva, como é definitivo o ataque do Schumacher para cima do Patrese. Senna, Berger, Patrese. O Berger já reagiu, hein? Reagiu ao ataque do Patrese, quer dizer, serve também como um aviso para o Senna. Agora se manda, porque o sujeito aqui atrás está me impressionando. Também tem que respirar um pouco, né? Ele vai ficar colado o tempo todo. Olha, hairpin. A visão aérea dá pra gente ver bem a distância do Senna num ponto da tela, no outro a Williams de Ricardo Patrese. Aí Senna a 7/10 de segundo Berger, Patrese a 1 segundo, diminuiu, Schumacher, Brundle e Alesi. Alesi já distante desse grupo. Alesi a 17 segundos do líder. Este é Martin Brundle.
E entre as Benettons não tem muito esse acordo de cavalheiros da mesma equipe. Brundle pressiona e pressiona bastante a Schumacher. Ele responde e pressiona, como você vê, a Patrese. Patrese agora abre um pouco. O Brundle é um piloto que tem a sua... Olha aí. Olha a desistência do Hakkinen. A desistência do Hakkinen. Piloto da Lotus. Que estava em 8º lugar, Reginaldo. Exatamente. Logo atrás do Wendlinger. Parou o Herbert e agora para o Hakkinen. Mas sem dúvida, um bom desempenho da Lotus. A Lotus que é uma equipe que está lutando aí para voltar a ser alguma coisa, depois de 3 ou 4 anos sem conseguir resultado nenhum. Mas eu dizia que o Brundle é um piloto que tem que fazer muito realmente, porque ele tem a sua posição sempre ameaçada. Mesmo tendo andado bem em Mônaco, tendo andado bem já em Imola, ele é um piloto que está sempre se comentando aí que ele está para perder o lugar. Aí você vê, o Brasil com Ayrton Senna, Berger, Patrese. Senna virou um 23,728. Patrese também abaixo dos 24, 1,23,6. Berger, aliás, porque Patrese, Schumacher e Brundle viraram na casa de 1,24. Senna já vai encontrar Belmondo, Fittipaldi, Christian Fittipaldi. Ainda sobre a Benetton, Luiz Alfredo, você está vendo aí o Schumacher, ele conversando ontem com os jornalistas todos, e principalmente os alemães preocupados. Você não é hoje o superstar ainda mais barato, extremamente barato da Fórmula 1, porque ele tem um contrato, vocês sabem, ele entrou e não completou um ano ainda de carreira. E realmente é, mas é uma posição, ele disse, isso faz parte do meu trabalho, faz parte desse meu início de carreira, com a McLaren parando. É Senna, hein? Parece Ayrton Senna. Aí é Berger, parece Senna. Senna vai parando. É Ayrton Senna, levanta o braço direito. Problema no carro de Ayrton Senna na volta de número 38, ainda não completada. Todo mundo passou, ele já vai como que dando o sinal de que a história do Grande Prêmio do Canadá para ele vai chegando ao fim. Quanto sonho não alimentou dentro desse capacete. Fica meio que revoltado, Senna, gesticulando aquele não de quem não se conforma, de quem vê um sonho que estava muito perto da realidade, a segunda vitória consecutiva, que seria essa do Canadá. A liderança é de Berger, Patrese o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, Wendlinger o sexto. Aí Schumacher, ele vai para cima de Patrese. Veja na repetição o momento em que Senna abre, tem problema no seu carro. Se ele quisesse criar complicação, aí ele mostrou como é um esportista de alto nível, abriu, deixou todo mundo passar. Berger, Patrese, Schumacher, Brundle, Alesi, Wendlinger. Alfredo, é muito difícil a distância dizer o que pode ter sido, né? Mas se ele vinha numa velocidade normal e no momento de curva, o que acontece no momento da curva? Você está mudando marcha. No momento da curva, o carro para completamente. Quer dizer, a impressão que se tem é que não entrou marcha nenhuma e foi ali levando o carro até encostar já sem tração nenhuma. É a impressão que se tem. Ou um problema de ordem elétrica. De desligar completamente o motor, pode ser também. Aí o Berger, que é o líder da prova. Atrás dele, Patrese tendo ali no meio um retardatário. Aí Berger. Esse é Schumacher. Você está de carona no carro do alemão. Na máquina de Schumacher. Brundle por aí dá pra gente ver que ele passou. Porque olha, é isso aí, o replay, vamos ver. Ele aproveitou a tentativa pela direita do Schumacher e no meio dos dois ganhou posição Brundle. Passa a ser o terceiro, Schumacher é o quarto, Alesi o quinto, Wendlinger o sexto. E o Patrese ali forçando, não querendo perder contato a 30 voltas do final.
Berger é o primeiro, Patrese o segundo, Brandel o terceiro, Schumacher o quarto. Ali era uma carona com a Alesi. Christian é o 17º. Christian é o 17º. Ele passou o Belmondo. Olha como o Brandel passou a Martini, Pierluigi Martini. Não conseguiu. Vai tentar de novo. O Schumacher está na cola dele. O Brandel é o terceiro, o Schumacher é o quarto. Aí você vê Berger, Patrese e o Brandel já passou Pierluigi Martini. Agora você vê que o Schumacher vai ter esse trabalho. Agora conseguiu. Por dentro, segurou, cruzou e seguiu para frente. É o quarto, Brandel na frente dele é o terceiro. O líder da prova, Gerhard Berger. O segundo, Patrese. O Schumacher explicava que para você andar rápido nessa pista, você tem que, algumas zebras, nas curvas de baixa, que é para não comprometer a suspensão, você tem que ignorar a zebra e passar por cima mesmo. E completando aquela história de salário, ele realmente é dos big stars da Fórmula 1, porque ele, apesar de não ter completado um ano de carreira, ele é o que ganha menos, mas infinitamente menos. O salário do Schumacher é uma coisa até bastante estranha, é $300 mil ano com a Benetton. Só que ele tem um bônus de $5 mil por ponto marcado e mais $15 mil por pódio conquistado. Vale dizer que ele já tem 20 pontos esse ano e 3 pódios. Quer dizer, dentro do possível ele está buscando ali os bônus, acrescentar o seu salário. E mais, hein? Vale até final de 93, embora ele acredite que a Benetton possa fazer um acordo com ele para o ano que vem. Aí você está na carona de Alesi, pelo lado esquerdo, chamada mão inglesa. Luiz Alfredo, Clube você. Diga, Cabrini. a fidelidade entre Senna e o Mansell definitivamente acabou. O Senna ainda não voltou ao box da McLaren. Agora, eu conversei agora há pouco com o Mansell, ele não quis fazer uma entrevista diretamente no microfone, mas sobre o Senna ele disse o seguinte: se você não tem nada de bom para falar sobre uma pessoa, é melhor você ficar quieto. Aí você viu um pit stop da Minardi de Gianni Morbidelli. O Christian está em 17º. O Gianni Morbidelli é o 12º. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento São Luís Nestlé, Brahma Chopp, Nike, Fiat e Filco. E Berger, com 1:22.851, faz a melhor volta até aqui, o líder Gerhard Berger. Atrás dele, Ricardo Patrese, o segundo colocado. Berger, 1:22.851, Patrese virando 4 décimos de segundo a mais. Está aí o Patrese. A curiosidade desse momento da prova é que Senna e Mansell, os dois titulares, um da McLaren e o outro da Williams, estão vendo os reservas, Reginaldo, defendendo o primeiro lugar. Por isso é que a corrida não está encerrada não, com Berger na frente e Patrese atrás. Vai ter muita briga, porque os dois que não têm chance de lutar por vitória quando os titulares estão na pista, agora os dois vão correr muito atrás dessa vitória. E também o Schumacher, hein, que tem o Brandel à sua frente. Então tem muita briga ainda pela frente. Temos mais de 1 hora de prova. O Patrese, aí o Mathieu trocando pneus, está aí. Nigel Mansell tem 56. O Patrese tem 28 pontos no campeonato, 10 a mais. E o Olivier Gruyard voltou à pista. Quer dizer, para o cenista, para o torcedor do Senna, agora é o Patrese fazer o menor número de pontos possível, porque já tem 10 a mais que Ayrton Senna. Você vê Berger, que é o primeiro colocado. É a volta de número 43. Patrese, Brandel e Schumacher. Brandel, que teve um excelente desempenho no warm-up desta manhã. E foi depois do Mansell o que melhor andou. Estão virando 1:22.7 o Berger, 1:23 o Patrese. Berger virando bem. Está forçando Berger
abrindo, ele abriu 1 segundo. E o Brundle também, ele virou um 22.328, tá aí, a melhor volta de Martin Brundle, que tá forçando para cima do Patrese, vai ficando cada vez mais bonito, mais emocionante a briga pelo primeiro lugar. A Ferrari de Jean Alesi, que é o 5º colocado, mais distante desses primeiros, de Berger, Patrese, Brundle e Schumacher. Aí a Ferrari número 27 de Jean Alesi, o francês. E o 6º colocado, que é o Karl Wendringer, que seria um prêmio a esse piloto, revelação do ano. O 7º já é o Katayama. Nós temos Berger, Patrese, Brundle, Schumacher, Alesi, Wendlinger, Katayama. O Christian, 15º colocado, Christian Fittipaldi. Patrese com problema, vai parando Patrese, vai acabando a história para ele também. Olha aí, ele parou, tá indo pro box, Ricardo Patrese. Brundle é o 2º, Schumacher o 3º. Cabrini tá ali perto. Ele se aproxima lentamente, a grande movimentação no box da Williams. Mas realmente é fim de prova para Ricardo Patrese. Abandonou a prova Ricardo Patrese. Na volta de número 45, confirma o Roberto Cabrini. Fim de prova para Ricardo Patrese. Fora as duas Williams. Berger vai liderando. Brundle é o 2º, Schumacher o 3º. Duas Benettons. A Ferrari de Alesi. Wendlinger é o 5º colocado. Agora vale a gente prestar atenção no que vai acontecer no desenvolvimento dessa diferença entre, por exemplo, Berger e Brundle. No momento, anote bem, 5.079. 5.079 na volta 45. E a diferença de Brundle para Schumacher, 1.451. 1.451. Vamos marcar nas próximas voltas, vocês vão ver o que vai dar ainda essa briga, porque o Schumacher, entre Schumacher e Brundle, não tem aí amizade nenhuma, aí realmente é quem puder mais é que vai levar, e todos eles vão atrás do Berger. Berger, Brundle, Schumacher, Alesi, Wendlinger e o Katayama. Resultado da Eurocopa, Copa Europeia de Seleções, Grupo A, acabou França e Inglaterra 0-0. E terminou o primeiro tempo de Suécia e Dinamarca, com placar também de 0-0. Deu uma balançada ali o Brundle. E parece que o Schumacher ficou olhando ao invés de agir. Olha o tempo de prova. 1 hora 4 minutos 30 segundos. Aí a liderança, McLaren número 2, de Gerhard Berger. Luiz Alfredo. Tá parando o Martin Brundle. Olha no replay. Você tá atrás de Schumacher, ele passa fácil porque parou o Brundle, parou a Benetton e Brundle. Agora Schumacher é o 2º, Berger o 1º, Schumacher o 2º e o Alesi já está em 3º nessa história toda. Você se lembra que a diferença era 5.079, o Brundle forçou bastante, caiu a diferença para 4.735 e lançou o motor, quer dizer, passou de giro, lançou o motor. Agora é Brundle, agora é Berger contra Schumacher. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Brahma Chopp, Nike, Fiat, Philco e São Luís Nestlé. Estamos na volta de número 47 de um total de 69 voltas. Grande Prêmio do Canadá ao vivo para você. Berger, Schumacher, a 8 segundos de Berger. Alesi, 3º a 20 de Schumacher. E Wendlinger, mais perto de Alesi. Olha a distância, confirmando a distância de Berger para Schumacher. Berger vai abrindo. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger.
14º lugar para Christian Fittipaldi do Brasil. Luiz Alfredo. Cabrini. Estou nesse momento no box. O Ricardo Patrese está com Frank Williams. E o problema dele ter sido obrigado a parar foi na caixa de câmbio. E o Senna não apareceu ainda, né, Cabrini? O Senna ainda não chegou ao box da McLaren. Berger está virando 1:23:8. Cabrini continua ali ao lado do box da McLaren esperando por Ayrton Senna. Na verdade, os boxes da Williams e da McLaren estão juntos aqui no circuito de Gilles Villeneuve, como também toda a temporada. Berger é o primeiro, Schumacher o segundo, vai diminuindo um pouquinho. Schumacher tirou 2 décimos. Alesi o terceiro, Wendlinger o quarto colocado. Aí Alesi, que é o terceiro, está a 21 segundos de Schumacher. Jean Alesi, Ferrari, número 27, terceiro colocado no Grande Prêmio do Canadá. Esse é o Schumacher. No campeonato, a gente lembra, Nigel Mansell já está fora da prova, tem 56 pontos. Você está de carona com Schumacher. Ricardo Patrese também está fora, 28 pontos. Schumacher, com quem você está pegando carona de vez em quando, é o terceiro com 20 pontos. O quarto é Ayrton Senna, que está fora também com 18 pontos. Berger é o quinto, tem 8 pontos. E é o líder, está ele aí, do Grande Prêmio do Canadá. O mágico provoca as maiores confusões na agência Trapa Tudo. Os Trapalhões, hoje, depois do Domingão do Faustão. Faustão que vem logo depois da Fórmula 1. Vai abrindo, vai bem Berger. Está virando 1:24:3. Schumacher, 1:22:5, forçando Schumacher. Schumacher vai se aproximando. Fez 1:22:514, praticamente 1 segundo e 7 décimos ele tirou nessa volta. Vai tentando se aproximar do líder Gerhard Berger. Schumacher, com a sua Benetton número 19. O terceiro é Alesi, o quarto Wendlinger. Aí o líder Gerhard Berger. Reginaldo, o Schumacher agora é o momento dele. Agora ou ele parte para definição, para lutar pelo primeiro lugar ou não. A diferença que era de 8 pontos 170 no momento em que o Brundle parou, agora caiu para 7.946 e agora para 655. Sem dúvida, ele está dando o que tem para ir atrás do Berger. Christian Fittipaldi é o 13º. Superou Guiar e é o 13º. Aí Gerhard Berger. 1:23:4. Schumacher de novo na casa do 22. 1:22:879. Cai a distância. Diminui a diferença de Berger para Schumacher. Agora 5 segundos e 6 décimos. Berger percebe. Olha aí a diferença. 5 segundos, 627 milésimos. Olha o líder da prova, Gerhard Berger. Ainda não deu no visual para se ver Schumacher. O mágico provoca as maiores confusões na agência Trapa Tudo. Os Trapalhões hoje depois do Domingão do Faustão. Olha aí, 1 minuto, 1h10 de prova. A 20 voltas do final, o líder é Gerhard Berger. Schumacher virando 1:22:8. A diferença caiu para 5,6. Não caiu não, ficou a mesma. O Alesi, que ficou um pouco mais distante, está a 23 segundos de Schumacher. Alesi, que é o terceiro colocado. Aí Andrea de Cesare. Ele é o 6º colocado agora, Andrea de Cesare. O 5º Katayama, o 4º Wendlinger, o terceiro no Grande Prêmio do Canadá. Berger, Schumacher e Alesi. Schumacher nessa volta não tirou praticamente nada. Caiu a diferença de 5.627 para 5.600. Ele virou 1:22.902, o Berger 1:22.929. Quer dizer, a diferença foi exatamente esses 27 milésimos aí que o Schumacher tirou. É muito pouco para quem está tentando se aproximar. Talvez ele tenha sentido já um problema de superaquecimento
vale dizer, o motor dele é V8, é muito mais limitado que esse V12 do Berger. André de Césares no seu GP de número 172. É ele que está na frente. Aí o Schumacher de novo, carona para você. Na frente, uma footwork. Agora de novo, Berger. Berger é o líder, Schumacher o segundo, Alesi o terceiro. Tá difícil para o Berger, ele consegue, abre uma volta em relação ao sexto colocado, André de Césares. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, Katayama e de Césares. Christian é o 13º no Grande Prêmio do Canadá 92. Uma secretária de futuro com Melanie Griffith e Harrison Ford. Amanhã em tela quente. Depois da Fórmula 1, você continua com Domingão do Faustão. Schumacher aumenta um pouco. Berger abriu, agora é de 7,3. 7 segundos e 3 décimos. A diferença de Berger para Schumacher. Cabrini, o Senna não chegou ainda não. Existe nesse momento, Luiz Alfredo, um batalhão de repórteres posicionado para esperar a chegada de Ayrton Senna, mas ele ainda não retornou ao Fórmula Williams. Aí o Alesi, que é o terceiro colocado. Jean Alesi, o terceiro colocado. A diferença Berger-Schumacher é de 7,3. E o Alesi tem que tirar 23, quase 24 segundos para se aproximar do Schumacher. Tem o Pierluigi Martini com uma Dallara Ferrari ali na frente. A velha atrapalhando a nova. De Césares permanece em sexto, Katayama o quinto, Wendlinger o quarto, aí Alesi o terceiro. Por dentro ele consegue. Da hairpin. Schumacher o segundo, Berger. Líder da prova do Grande Prêmio do Canadá. Berger o primeiro, tá aí Schumacher, Alesi, Wendlinger, Katayama e de Césares. Você viu que o Berger aplicou uma volta para cima do André de Césares. Comas o sétimo, Alboreto, Martini, Leto, Butsen, Gianni Morbidelli. 12º. 13º é Christian Fittipaldi, que está a 9 segundos do Gianni Morbidelli, companheiro de equipe. Reginaldo, estamos na volta de número 53. A briga do Schumacher agora, o Schumacher parece que arrefeceu, né? Os seus ânimos, sentiu que o carro poderia não resistir, a diferença chegou a 5,6, foi para 7,3 e agora para 8 cravados, quer dizer, ele deu um refresco ali para o Berger continuar tranquilo, talvez até esperando um problema do Berger, porque para ele Schumacher parecia que não dava mais. Olha aí o Wendlinger, que vem muito bem, volta a insistir, realmente a revelação desse ano, marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, se terminar assim, está na 4ª colocação. Ele que tem uma equipe praticamente quebrada financeiramente, a equipe que vai a cada corrida e tem que fazer demonstração nas ruas da cidade, como fez aqui em Montreal, para conseguir 10 pequenos patrocinadores que possibilitariam ele participar dessa corrida. Então é um resultado excepcional desse Wendlinger, de 23 anos, austríaco, que estreou no Japão no ano passado e seu melhor resultado até agora foi uma 8ª colocação. Depois da Fórmula 1, você continua com o Domingão do Faustão. Tudo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Nike, Fiat, Philco, São Luís Nestlé e Brahma Chopp. Aí Berger, volta de número 54 de um total de 69. Ele tem 7 segundos e 7 décimos de vantagem em relação a Schumacher, o segundo colocado. O terceiro Alesi, o quarto Wendlinger, o quinto Katayama, o sexto André de Césares e Christian Fittipaldi é o 13º colocado. E o Cabrini evidentemente continua com aquela legião de repórter esperando o Senna, né, Cabrini? Estamos aqui no box da McLaren, mas por enquanto nem sinal do Ayrton Senna. O
final é de Berger, que ele já vai conseguindo, com seu talento, segurar esse primeiro lugar. Quase 1h15 de prova. Berger, daí ele virando 1:22.814, já virando na casa dos 22. Berger, mesma de Schumacher. Schumacher 1/10 de segundo a menos. A diferença 7,7 de Berger para Schumacher. Alesi o terceiro. Alesi virando 1:24.8. Depois da Fórmula 1 você continua com o Domingão do Faustão. Alesi está virando 1:24. O Wendlinger 1:27. É o quarto colocado com a sua Matt Ilmor, número 16. Aí você vê Schumacher, que tem uma distância de 30 segundos, tranquilo, Schumacher em relação a Alesi. A tranquilidade do Schumacher, que não tem a pressão do terceiro colocado. Ele vai à luta, vai à perseguição do líder Gerhard Berger. Estamos na volta de número 55 de um total de 69. Deu uma balançada Berger. E ainda está defendendo um trocado aí o Schumacher, porque 6 pontos da segunda colocação valem 30 mil dólares a mais e mais um pódio 15 mil dólares, quer dizer, seriam 45 mil ele chegando nessa colocação. Não, e mais 6 daria 26, ele ficaria apenas 2 pontos de Patrese no próprio campeonato. Mansell 56, Patrese 28. O Schumacher até aqui 20. Senna 18, Berger 8, Alesi 7, Brundle 5. Aí Alesi, terceiro colocado a 31 segundos, mas virando na casa de 1:24, a carona é com ele. Quando dá essa mexida no sinal, é porque passa embaixo dessas torres, dessas pontes aí. E agora você imagina também o quanto é importante uma vitória para o Berger. Ele que está no seu terceiro ano de McLaren, até agora só ganhou uma corrida, que foi aquela do Japão, que foi dada de presente pelo Senna. Quer dizer, seria a primeira corrida que ele ganharia de fato, pelos seus méritos. Embora ele tenha feito algumas boas corridas pela equipe, mas sempre tendo o Senna à sua frente. E o Senna vai se aproximando, vai chegando no box. O Cabrini vai chegando perto dele, uma legião de cinegrafistas, enquanto a gente está na carona do Alesi, terceiro colocado. Cabrini, quando quiser, é só chamar. Olha a visão da tranquilidade, da solidão do Jean Alesi, que está a 30 segundos, ele como terceiro, a 30 segundos do segundo colocado, Schumacher. Berger, Schumacher agora caindo para 6,7, 6 segundos, 7 décimos. A diferença de Berger para Schumacher. Os dois já completando a volta de número 56. Alesi ainda não. Temos quase 1h20 aí, tá vendo? Berger 1h17, quase 18 minutos. Schumacher o segundo. Alesi o terceiro. Wendlinger já mais distante. Depois Katayama e De Cesaris. Katayama e De Cesaris já tomando uma volta. Michele Alboreto, da Footwork. Alboreto é o 8º colocado, brigando com Comas. A Ligier de Comas e Michele Alboreto, essa briga vale a 7ª posição. E olha como Alboreto, força, 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 mas melhora o traçado de Comas. A briga que vale o 7º lugar. Alboreto que já venceu aqui com uma Ferrari em 85. Uma vitória incrível da Ferrari numa dobradinha. Luiz Alfredo, aqui está o Ayrton Senna e ele vai dizer o que aconteceu. Por favor. O Senna foi direto para o box, talvez daqui a pouco ele fale, ele está meio irritado. Ele não quis falar. Ele está no box, daqui a pouco a gente vai tentar, mas nesse instante ele não quis explicar. O esforço do Cabrini tentando ter a palavra do Ayrton Senna. Aí a diferença já abrindo um pouco do Comas para o Michele Alboreto. Comas segurando a 7ª posição.
0,6 de segundo. Alboreto segue na perseguição. A briga que vale o 7º lugar. O 6º é de André de César, que está aí perto também. Tempo de duração da prova, 1 hora 21 minutos e 38 segundos. Estamos na volta de número 58, de um total de 69 voltas. Olha como o Alboreto chega perto do comando, do hairpin. Christian continua em 13º. O Alboreto segue na perseguição, brigando pelo 7º lugar e depois a possibilidade de um 6º. Para você que chegou, que ligou a televisão agora, daqui a pouco a gente mostra para você a rodada do Mansell, a primeira fera a sair da prova. Aí Gerhard Berger o líder, Schumacher é o segundo, está a 6,3. Você está vendo o Mansell no replay. Voltou para o asfalto, já voltou batido. Senna teve reflexo, saiu pela direita, parou o carro, todo mundo desviando dele. E agora voltamos ao vivo ao circuito Gilles Villeneuve. 6,3 a diferença de Berger para Schumacher. 8,3. Alesi não consegue se aproximar nem em sonho do Schumacher, que agora já está a 36 segundos. O 3º colocado. O 5º, Katayama, com a sua Venturi, número 30. O 6º colocado, André de César, com a Tyrrell Ilmor, número 4. Reginaldo. O Schumacher não desistiu, mas todas as vezes que ele tenta, o carro deve estar apresentando problemas de superaquecimento, aí ele tira o pé e volta de novo aquela diferença na casa de 8. Ele baixou, foi baixando 7,6, 6,3, subiu para 6,7 e agora 8,3, agora baixa de novo. 7,695. Quer dizer, vamos ver, normalmente ele consegue umas 3 voltas e tirando, aí ele vê que não dá um superaquecimento, fica de olho no painel do carro ali que pode acender a qualquer momento, que é aquela luzinha vermelha e ele tem que tirar o pé. Depois da Fórmula 1 você continua com Domingão do Faustão, Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Fiat, Philco, São Luís Nestlé, Brahma Chopp e Nike. Berger é o líder, Schumacher, Alesi. Você viu como na repetição do Schumacher ele deu uma bronca no retardatário? Aí o Schumacher é o 2º colocado a 7,7. Líder da prova, Gerhard Berger. Volta de número 60, ele já completou. Agora completa Schumacher. Berger virando 1,22,7. Abre um pouco Berger, porque Schumacher virou 1,24. Abre para 9 segundos. A vantagem de Berger para Schumacher. Vem também Katayama, com a Venturi número 30. O Kyo Katayama fez 1,24,2. É o 5º colocado. Aí Jean Alesi, 3º colocado na prova. Ele ainda não completou. Agora vai completar a sua volta de número 60. Virou 1,24,3 e está a 38 segundos de Schumacher. Katayama conseguiu sua melhor volta, 1,24,2. Christian Fittipaldi é o 13º colocado. Estamos na volta de número 60, num total de 69. É o Grande Prêmio do Canadá, 7ª prova do Mundial. De novo junto com Schumacher. A gente vê aí na reta que está falando bem o motor do Schumacher, hein? Berger já completou com 1,22,32. Schumacher bem, completou 1,22,35.
retardatário Christian Fittipaldi, que é o 13º colocado. Ficou ali o Christian, que abriu para a passagem do Schumacher. Christian que vai se segurando na prova. Aí Schumacher, 9 segundos o separam de Berger, o líder. Aí na repetição, Footwork, Ligier, Comas, a briga de Comas. Alboreto está perto dele a meio segundo. É a briga do 7º lugar. O 6º é de André de César. O 5º de Katayama, o 4º de Wendlinger, o 3º de Alesi, o 2º dele, Schumacher. Na volta de número 61, ele e Berger viraram na casa de 1:22:3. Agora é a hora da definição, é tudo ou nada para Schumacher. Christian Fittipaldi continua em 13º lugar. Aí a diferença de 9 segundos que separa Berger de Schumacher. E aqui ao nosso lado, curtindo a Fórmula 1, piloto brasileiro Carlos Bonetti, que é o líder do campeonato e Rocks da Fórmula Atlantique no Canadá e Estados Unidos. Hoje, inclusive, ele recebeu um convite do Ed Jordan para participar da Fórmula 3000. Brasileiro Carlos Bonetti tendo uma boa participação no Campeonato Mundial de Fórmula Atlantique aqui na América. Gerhard Berger é o líder da prova. Schumacher virou um pouquinho mais rápido, 0,2 de segundo. Estamos na volta de número 63 de um total de 69. Alesi completa também a volta 62. Berger vai se segurando, vai sustentando a liderança e ficando cada vez mais perto da vitória. Alesi o 3º, Wendlinger o 4º, Katayama o 5º, de Césares o 6º. Berger virando 1:22:6. O mágico provoca as maiores confusões na agência Trapatudo. Os Trapalhões hoje, depois do Domingão do Faustão. Olha aí, pegando já um fogo quentão, Venturi de Katayama. Cabrini. Só agora a McLaren revelou os problemas que fizeram com que Ayrton Senna abandonasse o Grande Prêmio do Canadá. O problema foi exatamente a caixa de câmbio. Ayrton Senna está no motorhome da equipe. Toda a imprensa internacional, todos os repórteres que cobrem o Grande Prêmio estão na expectativa de uma declaração do piloto brasileiro, mas até o momento ele continua muito irritado e ainda não quis falar com os jornalistas. A informação de Roberto Cabrini, enquanto você via o Katayama perdendo o 5º lugar, parando no box. Nós já temos quase 1h30 de prova. Estamos na volta de número 64, a 5 do final do Grande Prêmio do Canadá. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, Katayama agora não está nessa. De Césares, Comas agora é o 6º. A briga com o Alboreto, portanto, passa a valer 1 ponto. Tá aí a confirmação. Quase 1h30 de prova. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, De Césares e Comas. Christian Fittipaldi é o 12º colocado. Aí o Schumacher. Depois da Fórmula 1, Domingão do Faustão para você. Katayama, veja o braço direito dele, a dificuldade que ele tem para sair do carro. Braço direito no esforço, ele já quase não conseguia levantar. Desligou o tubinho de oxigênio, o que ele deve ter precisado e muito nesse final, mas estava com bom rendimento. Katayama vinha no 5º lugar, a 5, 6 voltas do final, a desilusão. Agora é Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, De Césares e Comas. Christian, a 5 voltas do final, passou ali Christian
Schumacher. Agora é tudo ou nada, mas Berger abriu 9.9, quase 10 segundos de diferença. Schumacher bota gás, faz o último esforço, a última tentativa. Olha o traçado, já passando do limite, extrapolando, dando tudo. Schumacher é o segundo colocado, querendo tirar a diferença. E o Berger, Reginaldo, vai mantendo, agora 10.4. Berger virando na casa de 1,23, 4 décimos a menos que Schumacher. Agora o Schumacher desistiu completamente. A diferença já foi para mais de 10. Quer dizer, a condição que o Schumacher tem de perseguir o Berger agora, sem nenhum problema com o carro do Berger, é nenhuma. Você vê que ele se esforçou bastante, já fez os cálculos e dá para segurar essa posição para chegar num excelente segundo lugar, que seria um grande resultado para ele. E o Christian acabou de fazer a sua melhor volta. 1,24,206. Christian que está em 12º lugar. É a terceira prova que Christian completa nessa sua primeira temporada de Fórmula 1. É um resultado significativo. Ele que foi 11º na Espanha e depois foi 8º em Mônaco, seu melhor resultado. Agora terminando na 12ª colocação, com chance até de melhorar essa posição ainda. É um bom resultado, sem dúvida nenhuma, nessa primeira temporada que ele faz na Fórmula 1. Aí, Carl Wendlinger, que é o 4º colocado, tempo 1h33 minutos de prova até aqui. Christian Fittipaldi passou ali na frente dele. Este é o 4º colocado, Carl Wendlinger, com a sua Martin Gilmour. Tem 23 anos, 24 agora. Este é o 9º grande prêmio, estamos a 3 voltas do final. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, que você vê aí, com a Martin Gilmour, número 16. Andrea de Césares. Comas, que agora abriu um pouco em relação ao Alboreto, que é o 7º. Martini, o 8º. Leto, o 9º. Butsen, o 10º. Morbidelli, 11º. Christian Fittipaldi, 12º. Gruyard, 13º. Os que estão na pista ainda. Berger virando 1,23,6, Schumacher menos ainda. 1,23,1, tirou meio segundo. A diferença agora é de 9 segundos 87 centésimos. Alboreto está a 1,5 do Comas. 4,2 do Comas. De Césares tem 4,2 de vantagem para o Comas. E o Comas respira com 1,5 segundo de vantagem em relação ao Alboreto. Na briga pelo 6º lugar, vale um ponto. Olha o Alboreto como chega. A 2 voltas do final, o Alboreto briga com Comas pelo 6º lugar. Alboreto dá tudo. A briga de 1 ponto. Berger vai segurando os 10 da liderança da vitória. Schumacher a 9,8. Quase 10 segundos dele. Alesi o 3º. Wendlinger o 4º. 1,1 a diferença de Comas para Alboreto. Mais uma grande atuação de Alboreto. 1,1, ele tem 2 voltas e meia para tentar tirar. O Alboreto, olha o Christian fora. Christian fora, ele que estava na 12ª colocação. Olha aí, é motor mesmo. Tanto que ele vai tentar salvar o carro aí com medo de incêndio. Olha o esforço do Christian. Ele já saiu consciente, foi lá, apagou o incêndio no momento, evitou, né? No momento em que ele estava em 12º lugar, Reginaldo. Isso faz parte do profissionalismo de um piloto, de uma equipe pequena, que sabe o que custa um carro, um motor, sabe que a temporada é difícil levar com o dinheiro que a equipe tem, com o patrocínio que tem. Aí Berger para a volta de número 68. Berger para a volta de número 68. Virou 1,23,05. 1,23,05. 1,23, Berger se aproximando da vitória. Berger se aproximando, Gerhard Berger, desde o Grande Prêmio do Japão de 91, que ele não consegue uma vitória na Fórmula 1. Vai se aproximando dos seus 10 pontos,
que somados aos 8, na última volta, ele vai para 18 pontos, Gerhard Berger. Schumacher é o segundo, está a 10 segundos do líder, do austríaco Gerhard Berger. O terceiro é Alesi, Wendlinger o quarto, De Cesares o quinto, Comas o sexto. Gerhard Berger, o momento do capricho, o momento que todo cuidado vale tudo, nesse momento de definição do momento da vitória. O hairpin, o coração vai batendo mais forte, mas muito forte, enquanto Schumacher tenta tudo, mas ele está a 10 segundos. Berger vai se aproximando, uma volta que é mais comprida, mais longa para o piloto. A última volta, a volta em que ele só quer ver a bandeira quadriculada, a volta da vitória, enquanto Schumacher, o segundo colocado, tenta tudo, vai desesperado, e aí Berger para a última e a vitória de Gerhard Berger. O último momento, Schumacher vibrando também. Berger vibrou com a mão direita, Schumacher com a esquerda. Segundo lugar para Schumacher, a vibração do alemão. Vibra muito com o segundo lugar, Schumacher. Gerhard Berger o primeiro, Schumacher o segundo. Agora vai se aproximando Alesi. Não é o Martini não é a Dallara do Martini, é o Alesi que é o terceiro colocado. O terceiro colocado, Jean Alesi, vai se aproximando. Aí está Jean Alesi, o terceiro colocado no Grande Prêmio do Canadá. Vai se aproximando para isso. Vai se aproximando para o terceiro lugar. Jean Alesi com a sua Ferrari. Veja só. Jean Alesi se aproximando para o seu pódio. Para o terceiro lugar. A metros, a poucos metros, ele vibra, levanta o braço esquerdo. Jean Alesi, terceiro lugar no Grande Prêmio do Canadá. Berger, Schumacher, Alesi, Wendlinger, De Cesares, Comas. Alboreto ficou a 2 décimos de segundo. Aí a vitória, o vitorioso Gerhard Berger conquista o Grande Prêmio do Canadá. Schumacher se aproxima e cumprimenta o vencedor. E a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, para a festa da vitória de Gerhard Berger, de Schumacher, de Alesi, o pódio da vitória do Grande Prêmio do Canadá. Segura aí, Clube você, toda hora.